Olá, estamos começando mais um Chá de Dharma. Eu sou Shiva Priya, Fernanda Alcântara, sou Acharya em formação do Trika Mahasiddha Yoga, instrutora de meditação nível 1 e mentora do método Trika de corpo, mente e espírito. E hoje a gente vai falar vai continuar nosso desafio de 21 preceitos, sendo que hoje o nosso foco vai ser em falar como foi cultivar o último preceito que a gente falou, que é o preceito da honestidade, e vamos apresentar hoje o preceito da simplicidade. Então, a gente vai debater um pouco como é que tem sido cultivar esses preceitos, como a gente pode aplicar isso mais à nossa vida, assim como os outros preceitos que a gente já falou nos encontros anteriores. E aí, para a gente começar, vamos abrir a mandala. Então, vou convidar vocês a chegar com corpo, fala, energia e mente aqui no nosso encontro de hoje, tá inteiros aqui. Então, se você está fazendo alguma coisa enquanto está ouvindo essa live ou essa gravação, aproveita para fazer uma pausa e se centrar em estar realmente inteiro. Então, feche seus olhos, sente o seu corpo, sente os contornos do seu corpo. Sente a energia do seu próprio corpo na forma de sensações. Sente como é estar viva nesse instante. E visualiza seu corpo, não só como um corpo físico, mas um corpo de luz, de pura energia consciente. Corpo de luz vermelho rubi, no formato oval, maior do que seu corpo físico. Na altura do espaço do coração, surge espontaneamente uma esfera de luz azul, o bindo essencial da consciência universal expresso como você, como indivíduo. É a forma localizada da consciência universal. E esse bindo começa a se tornar mais e mais ativo, a pulsar e a dar nascimento a dois outros bindos, uma esfera de luz branca e outra vermelha. Sendo que a luz branca ascende para o centro da cabeça e a vermelha descende até a base, lá na altura do períneo. E esse movimento cria um canal central azul cobalto, que percorre todo o centro do nosso corpo. E vamos trazer as mãos unidas ao peito, no Anjali Mudra, e entoarmos OMs 3 vezes juntos. Inspira fundo. Uh. Shiva Priya tá sem áudio aqui pra mim. Eu acho que eu caí, voltei e meu microfone fechou. Até onde vocês ouviram que eu tô falando que sozinha há um tempo? Eu ouvi até os bindos se dividirem e formarem um canal central. Então eu fiz 3 OMs sozinha, vocês não fizeram comigo. Então vamos lá juntos. Ativar esses 3 centros. Corpo, mente, energia, na forma de 3 OMs. Inspira fundo. Uh. Uh.
Uh. E agora vamos fortalecer cada um dos bindos, começando pela esfera de luz no centro da cabeça branca, com som Ain, 3 vezes. Depois, no centro do peito, a esfera de luz azul, Rim, 3 vezes. E por último, a esfera de luz vermelha, na altura do períneo, com som Krim. Krim. Inspira fundo. Ai. 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 Hui. 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 Cream. 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 E se você conhece a visualização da mandala de Ganesha, Sarasvati, Guru, toda a mandala iluminada, reinvoque agora e nós faremos juntos os Bija Mantras de cada um deles. Se você conhece, você pode fazer junto com seu microfone desligado para não dar uma cacofonia. E se você não conhece, só fica em estado meditativo, sentindo todos os obstáculos internos e externos sendo removidos. Inspira fundo. Om Ganganapataye Namaha. Om Ganganapataye Namaha. Om Ganganapataye Namaha. Sarasvati. Om Aim Sarasvatiyai Namaha. Om Aim Sarasvatiyai Namaha. Om Aim Sarasvatiyai Namaha. Liberando os obstáculos para nossa própria sabedoria se revelar. E agora nos conectando com a linhagem de gurus. Om Aim Guru Bhyo Namaha. Om Aim Guru Bhyo Namaha. Om Aim Guru Bhyo Namaha. O nosso Guru Raiz Machandanata. Om Aim Shri Om Shring Hring Machandanataya Namaha. Om Shring Hring Machandanataya Namaha. Om Shring Hring Machandanataya Namaha. Totalmente imersos na mandala iluminada, presentes. É bom a gente começar dessa forma, lembrando que somos mais do que esse corpo, essa mente e essa energia. E aí, vocês estão me ouvindo? Porque para mim tá um pouco travado. Sim, que bom. E aí, como é que tem sido praticar os 21 preceitos? Quero ouvir de vocês. Podem abrir o microfone ou colocar aqui no chat. Se tem surgido insights ou se tem surgido desafios, dúvidas. E a minha conexão está instável, eu vou trocar de rede, e aí enquanto isso vocês podem ir lembrando de perguntas e comentários a fazer. Estão me ouvindo bem? E aí, alguém quer falar sobre como foi seguir o preceito da honestidade nessas últimas semanas? Olá, boa tarde. Boa tarde. Não estou conseguindo acompanhar o Chá de Dharma com a frequência que eu gosto.
mas sobre o conceito da honestidade, eu eu entrei em contato com o ensinamento numa linhagem paralela daqui, mas que tem tudo a ver. A gente tem que contemplar sobre os motivos que levam a gente ao nosso próprio samsara, assim, né? Nosso próprio ciclo de sofrimento, roda de sofrimento. E é você olhar com honestidade para sua própria vida e falar assim, não é culpa de ninguém, é minha culpa, né? Essas coisas todas acontecendo na minha vida. E aí, quando eu lembro de quando eu estudei esse princípio da honestidade a primeira vez, eu não tinha essa clareza de que parte da honestidade é você tomar responsabilidade sobre como vai a sua vida. E, assim, é uma tijolada. Cada hora que você para olhar para o seu problema de verdade, não fica se escondendo dele, e pessoas diferentes têm maneiras diferentes de fazer isso, né? E aí, quando você senta, e aí você vê que dói assim, o primeiro momento só dói, mas depois vem um insight natural, que é pelo menos você sabe que você está criando aquela situação para sua vida, e que se você está criando essa situação desagradável para sua vida, deve ter uma maneira de você contornar essa situação desagradável. Isso dá um pouco de esperança e um pouco de energia à volta, mesmo você enfrentando ah, as dores da sua própria vida com verdade, né? Então, eu acho que o que tem acontecido nas últimas semanas é parar de fugir das minhas próprias dores e encará-las com honestidade. E assim que esse preceito tem funcionado nesse momento para mim. Ah, muito legal. Obrigada por compartilhar, Wagner. Acho que esse é um aspecto bem importante, né? Da gente cultivar essa autorresponsabilidade e, e a honestidade com a gente mesmo, né? De como a gente às vezes está dificultando a nossa própria vida. Eu acho que eu tenho exercitado de forma similar a você. Quando eu percebo que eu tô com alguma emoção desagradável, eu tenho exercitado muito reconhecer o quanto eu tenho criado esse estado emocional, sabe? E poder relaxar, ao invés de acreditar na história que eu tô contando pra mim, porque que eu mereço estar me sentindo assim, ou porque que é justo estar me sentindo assim, ou porque realmente essa história é muito preocupante, ou essa história é muito irritante, ou qualquer história que esteja acontecendo na minha cabeça esteja é, trazendo essa emoção à tona. E aí eu tô meio que lutando contra, mas meio que lutando contra a realidade, como se eu não quisesse que as coisas fossem assim, para então eu não me sentir tão mal, né? Eu precisaria que a realidade estivesse toda perfeitinha, a vida toda andando nos trilhos, para eu me sentir bem. E aí eu lembro que não, que eu tenho responsabilidade sobre a minha vida e sobre o meu estado emocional. E aí eu identifico muitas vezes que eu tô fixada em algum reino naquele momento, talvez não fixada, mas enfim, tô passando por algum reino naquele momento, é uma distorção da realidade, e aí tento ser mais honesta comigo mesmo de que as coisas não são bem assim como a historinha que eu tô contando, né? Que talvez tenha um exagero da minha parte em tornar aquilo mais dramático, em dar uma carga infernal, ou dar uma carga de falta fantasmagórica, ou dar uma carga só de excesso de análise humanoide, isso é bem comum para mim. E, e relaxar isso de volta. E lembrar que eu tô sempre na mandala iluminada e que eu sou uma expressão da mandala iluminada. Ou eu posso ser. E, e voltar para minha segunda atenção e deixar aquela emoção e aquela história toda aí. Isso tem sido uma maneira de ser honesta comigo mesma. E isso permite que eu seja mais honesta com os outros, né? Que eu não fique contando histórias que resso- reforçam aquele reino, né? Reforçam aquele drama, exagerando as coisas, ou, sei lá, dando mais colorido, porque eu acho que é muito a forma como a gente se socializa, é pelo drama das emoções. É desafiante deixar isso ir e tentar socializar de outra forma, né? É uma aprendizagem. Solange colocou aqui, a honestidade foi um despertar, ainda é difícil para mim. Fiquei curiosa do que despertar foi esse. Se você quiser falar das aprendizagens que trouxe.
Eu também não frequento sempre o chá de Dharma, né? Mas toda vez que eu venho é alguma coisa que me traz uma luz sobre a minha vida. Então, o que eu percebo é que a gente tem muita relação de honestidade com relação ao outro, né? E a gente esquece que existe uma honestidade conosco, cada um com si próprio. Então, o despertar que eu chamo é isso, né? Acorda, né? Acorda que isso é mais do que na relação com o mundo, é na relação com você. E não é fácil. Uhum. Mas é muito libertador também. Eu percebo que quando a gente consegue ser muito autêntico com a realidade, com a gente mesmo, com as pessoas, ah, é tipo, não tem nada a esconder, não tem uma agenda por trás, sabe, segundo as intenções, não tem que provar nada a ninguém, não tem que fazer um tipo, tem que performar um personagem. É bem libertador. Não é simples, porque eu acho que não é comum na nossa sociedade viver dessa forma. Então a gente não foi educado para isso e a gente é convocado o tempo todo pela forma como a nossa sociedade costuma socializar e até pelas propagandas, pelo marketing, a ser alguém, no sentido de ser um personagem, de ficar criando um eu, que é um objeto que eu tenho que ficar sempre cultivando aquela imagem para me apresentar ao mundo. Eu tenho que me apresentar ao mundo através de uma certa imagem. E que noia. Mas a gente está sempre sendo convidado a isso e o nosso Arrancar, o nosso produtor de autoimagens, adora isso, né? De tipo, eu sou assim, eu sou aquilo. E a gente pode ter imagens mais sofisticadas, mesmo dentro do Dharma, gente, né? Eu posso, tipo, eu sou capa pita, o Dosha Ayurveda, ou eu tenho planeta tal em tal casa pela astrologia, ou eu sou devoto de tal deidade. Eu posso, enfim, criar imagens das coisas mais dármicas possíveis, ou mais mundanas possíveis, e vai dar no mesmo, né? Pode ser um uma ferramenta para a gente se identificar mais com o Dharma e depois poder abrir mão até dessas identificações, no sentido limitante da palavra identificação, e a gente poder se identificar com o Dharma de uma maneira muito ampla, não como um euzinho que se diferencia dos outros, mas justamente como uma expressão da essência, como todos somos, né? Sem precisar ser pior nem melhor, só um pouquinho diferente, mas muito parecido também. E eu acho que tem muita relação com esse preceito de hoje da simplicidade. Então, queria ler para vocês. Preceito da simplicidade. Evite a elaboração e a complexidade, o que traz sofrimento e confusão. Seja simples e franco. Ele é muito direto ao ponto. Se duvidar, é o preceito que tem a descrição mais curta, porque ele é simples. E aí eu fiquei pensando, o que que eu vou falar no chá de Dharma hoje? Não sei muito falar sobre esse preceito da simplicidade, aí ao invés de tornar as coisas simples, é claro que a gente pode tornar as coisas complicadas, né? E fixar um pouco no reino humanoide. Então eu fui estudar. E aí fui rever os ensinamentos de 21 preceitos que tem no YouTube com Dharma Bodhi. E aí ele, quando chega no preceito da simplicidade, ele é muito simples, direto ao ponto e passa para o próximo. E eu fiquei, só, eu quero mais. Eu quero complicar o preceito da simplicidade. Mas é isso. É não complicar, é não trazer muito rebuscamento, é ter que ficar analisando as coisas e falando excessivamente, trazendo muitos conceitos. E, embora ele seja simples, pode não ser tão fácil. Mas pode ser fácil também. É a gente perceber quando a gente está complicando demais, quando a gente está criando muito rebuscamento
E muitas vezes eu acho que tem a ver com o reino humanoide, pelo menos para mim, é a forma como eu mais firo esse preceito, não sigo ele, é pelo excesso de pensamentos sobre criar planos, estratégias, e aí às vezes cai um pouco para reino dos titãs, de exercer muito esforço. Eu vejo que esse preceito da simplicidade, para mim, se relaciona muito com o preceito do esforço natural, né? A gente reconhecer o esforço mínimo necessário para fazer algo, fazer as coisas de forma mais simples. E, e eu acho que também tem muito a ver com o preceito da fala, porque a gente fala demais e a gente, às vezes, para comunicar uma coisa, a gente conta toda uma história que tem por trás, porque a nossa vida é muito importante e interessante. E não basta a gente só comunicar uma coisa a alguém, a gente precisa contar todo o contexto, porque aí eu divido a minha vida com o outro, e aí eu torno a minha história importante, e aí eu reifico esse eu que existe separado, que é sólido e que eu posso segurar através das minhas auto-histórias. Ah, e na verdade, as coisas podem ser bem mais simples, gastar muito menos energia, criar muito menos drama, ativar muito menos reação emocional e ir direto ao ponto. Usar o esforço natural para chegar naquele objetivo e pronto. Diga, Wagner. Conforme você estava falando sobre a simplicidade, eu lembro, isso é bem comum no Dharma, falar que a simplicidade é a maior sofisticação. E aí a gente tem, sei lá, caminhos tipo minimalistas do Zen, que vão trazer a simplicidade ao nível máximo. Só que para eles chegarem naquele nível de simplicidade, eles passaram por um processo de refinamento da complexidade. E eu me identifiquei muito com a sua fala. A elaboração, para mim, é a maneira que eu saio desse princípio com muita frequência. Mas eu descobri que eu preciso de algum conforto mental para eu entrar na simplicidade. Então, por exemplo, na abertura da mandala que você fez hoje, eu lembro de ficar remoendo por que que a gente imagina o corpo de luz dessa forma? Por que que os pindos são assim? Por que que os canais são assim? Até eu ter essa resposta, eu não conseguia relaxar, sabe? E aí, depois que eu entendi. Ah, a simplicidade é muito importante, né? Sambogakai, beleza, é parte de quem nós somos, mas para mim eu entro com aquela dificuldade de quase ser um bypass espiritual, que tipo, a gente conhece o caminho da realização direta, o Dzogchen, os upayas superiores do Tantra, né, que é não conceitualização, é simplesmente aceitação e etc. Mas se eu estivesse, agora estou falando única e exclusivamente do Wagner, se eu soubesse trazer essa simplicidade do Dzogchen para minha vida, eu não precisava praticar outras coisas, sabe? Mas eu não consigo trabalhar a simplicidade ainda, porque eu ainda tenho uma certa complexidade para apaziguar, vou chamar assim. É o não entendimento, a ignorância, etc. É claro que poderia simplesmente abrir mão de tudo isso para lá, né? E aí já estamos aí. O Buda interno, ou a pessoa iluminada interna dentro da gente, iria aparecer. Mas eu tenho muita dificuldade em, tipo, como fazer essa simplicidade aparecer de uma forma natural, porque eu cheguei lá e não porque me disseram que é assim. Ah, eu não sei se eu fui Mas eu claro acho, agora. Como é sim, que mas você eu acha? acho que é fake it until you make it, né? Finge até atingir. E os 21 preceitos são muito sobre isso. A gente ter esses princípios como norte, até a gente ser a expressão deles espontânea, né? Como ser iluminado, naturalmente, ele vai seguir esses 21 preceitos, você vai ter que ler esse textinho, você tem que relembrar que tem essas regrinhas, que não são regras, é só a expressão da essência, é a pura virtude de um ser iluminado. Enquanto a gente não está lá, a gente vai exercitando seguir esses preceitos para a gente poder se aproximar cada vez mais dessas virtudes até elas se tornarem a nossa expressão espontânea, né? Na verdade, tirar a tralha que está encobrindo essa expressão espontânea. E muito dessa tralha é as complicações que a gente cria na nossa vida. Tem pessoas que tendem a complicar mais mentalmente, né? Tipo eu, talvez você. Tem pessoas que tendem a complicar mais emocionalmente, tudo traz muita emoção, né? De forma muito hiperbólica e aí complica as coisas.
cria um drama onde não necessariamente tem. Tem pessoas que vão complicar mais pela ação, tipo um excesso de fazer, não param quietas, estão sempre fazendo alguma coisa, estão sempre resolvendo alguma coisa. E é tipo, não, mas eu não deixo nada para depois, eu faço agora mesmo, eu sou muito resolutiva, mas aí a pessoa fica compulsiva em resolver pepinos ao ponto que a família toda começa a mandar pepino para ela, os amigos, o pessoal no trabalho, e ela tem sempre pepino para resolver, porque o negócio dela é complicar a vida através dessa atividade. Cada um de nós complica a nossa vida, talvez dessas três formas, mas mais a gente tende mais a uma delas, né? Então, é a gente olhar e pensar como é que eu posso simplificar. Será que eu estou fazendo coisas em excesso? Será que eu estou emocionando em excesso? Será que eu estou pensando em excesso? E eu diria que isso é sim para todo mundo. Alguns mais, outros menos, mas de maneira geral a gente pensa muito mais do que a gente precisa, né? A gente repensa uma questão, a gente fica criando pensamentos sobre tudo que a gente está vendo, tudo que a gente está experienciando, tudo que a gente lembra, tudo que a gente imagina que vai acontecer. Blá, blá, blá. Então, né, reduzir esse excesso de pensamento, voltar para a segunda atenção, é, é não ficar criando detalhes em práticas onde não tem, né? Porque Wagner falou sobre o caminho direto, que é super simples. E quando a gente não tem essa capacidade ainda de ir para o caminho direto, a gente precisa de um caminho progressivo, de um caminho com práticas com forma, conceituais, tudo bem, isso não precisa ser complicado. Porque às vezes a gente complica, né? No Tantra a gente tem práticas super elaboradas, em que você tem visualização, junto com a respiração, junto com o mantra, junto com bhavana, tudo e às vezes outras coisas ainda associadas. Um mudra, né? Uma posição de corpo que você está fazendo, às vezes tem um movimento associado, enfim, tudo isso ao mesmo tempo. Porque talvez seja o mais simples que a gente possa fazer para ficar focado. A gente precisa de tudo isso para nossa mente chegar lá onde ela poderia ir diretamente, mas já que ela não vai, a gente. Mas esse mais simples, que é super elaborado em algumas práticas tântricas, às vezes a gente complica um pouco. A gente pensa, mas por quê, né? Como você falou, por que esse bindo, por que esse canal, por que é assim? Ou a gente fica, não, mas será que eu posso botar uma deidade aqui onde não tem? Ou será que eu posso associar esse chakra a um elemento, a um reino? A gente fica, né, pegando o conhecimento que a gente tem sobre o Dharma e usando uma certa masturbação mental para tornar aquela prática mais elaborada onde não precisa. Onde a gente já recebeu do nosso mestre ela exatamente como ela precisa ser feita. A forma mais simples dela ser feita, mesmo que ela seja bem elaborada, ele sempre vai nos apresentar a forma mais simples. E aí, se a gente precisa de algum rebuscamento por algum motivo, ele vai dar. Se não foi dado é porque a gente não precisa. Mas a gente sempre gosta um pouquinho mais. A gente sempre quer um pouquinho mais complicado. Quer associar mais uma informaçãozinha, né? Então, é isso, é pegar as práticas que já são elaboradas, seja muito elaborado, seja pouco elaborado, e fazê-la com a maior simplicidade, com a maior presença, né? Trazendo realmente bhavana, estando realmente vivendo, fazendo ela já no fruto dela, né? Essa atitude que a gente quer, porque às vezes a gente faz de uma forma muito técnica, tentando seguir tudo muito certinho. Não, esse bindo fica aqui, esse chakra fica ali, o som em sânscrito é exatamente assim, o movimento técnico é esse, e aí a gente fica muito ligado na elaboração da técnica, na performance perfeita, e a gente se perde do fruto dela, porque a gente precisa invocar o fruto. E aí, se não tá tudo perfeitinho, alinhadinho exatamente no lugar, é menos importante. E às vezes a simplicidade está nisso. Tipo, fazer o melhor que você pode naquele momento. Não é fazer, tipo, estilo reino animal, fazer de qualquer jeito. Não, fazer presente, consciente, na sua maior habilidade que você tem naquele momento, mas com bávana correta, com a intenção correta, com a qualidade de presença ali. O resto é detalhe comparado a isso, né? E às vezes eu percebo que a simplicidade muitas vezes está ali. Às vezes a gente fica muito humanoide querendo acertar tudo, compreender tudo, saber do porquê de tudo, e isso complica, o que não é complicado. E eu acho que essa forma que a gente vai fazendo a nossa prática progressiva dá fruto até a gente estar pronto para um caminho direto, mais simples ainda.
E eu acho que às vezes a gente fica também tentando avançar no caminho, sabe? A gente fica querendo prática nova, a gente quer novidade. E a gente quer uma coisa mais. Se a gente já se acostumou com uma prática, a gente já sabe fazer ela tecnicamente bem há um tempo, a gente vai ficando entediado, a gente quer mais, eu quero que ela fique mais rebuscada, eu quero a prática nova, mais avançada. E isso é complicar o que é simples, porque é, ano passado eu retornei à prática de fundação como uma prática diária, e, e é uma prática que eu fiz muito no início, depois no meio do caminho eu fazia uns pedacinhos aqui e ali, mas nunca mais fiz dela uma prática principal. E eu tinha um pouco a visão, de iniciante de achar que a prática de fundação ela é muito básica. E a gente fica querendo coisas que a gente acha que vai ser mais elaborado, mais avançado. Mas retornar à prática de fundação tanto tempo depois, assim, me aprofundando nela novamente, eu tô entendendo, e entendendo não de uma maneira só intelectual, mas experienciando de um outro lugar. Porque tudo que eu estudei, pratiquei ao longo desses anos me permitiu hoje viver a prática de fundação de um outro lugar e ver que ela não é nada de básica. Ela não é simples no sentido negativo do simples. A gente tende a achar que o avançado não é simples, né? Ela, de maneiras muito simples, na verdade, ela vai muito fundo. Eu lembro do Arbori ensinando a primeira prática dentro da prática de fundação, a oração do despertar. E ele falando, se você fizer ela com toda a sua intenção, todo o seu ser, você ilumina nela. Como assim? Essa prática simplesinha? Sim. Ela tem esse potencial nela. A questão é se a gente consegue chegar nesse resultado. Mas não tem nada de errado com a prática. Não tem nada faltando nela pra gente não chegar nesse resultado, né? É uma prática simples, mas extremamente profunda. E assim são todas elas, todas as sessões da prática de fundação, se você prestar bem atenção. Então, eu acho que, sim, o segredo mora na simplicidade, afinal de contas. Por mais que a nossa mente nos diga que não, muitas vezes. Eu acho que você fez o círculo completo aqui, que foi tipo, eu precisei passar pela complexidade do sistema para entender que o simples lá do início era complexo, melhor dizendo, simples o suficiente para encobrir tudo que eu passei. Era nesse sentido que eu falei sobre refinamento da nossa própria entendimento sobre o que a gente está fazendo que leva à simplicidade. Isso, imagina. Você- Pelo que eu entendi de você falando, você só foi capaz de chegar nessa visão de que a simplicidade da prática de fundação, ela é simples, porém, tudo que tem, depois de ter passado por esse processo de refinamento. Fez sentido? Sim e não, porque foi o caminho que eu precisei fazer para chegar nela, mas não quer dizer que seja necessário, entendeu? Não precisa complicar para depois Ah, simplificar. sim. Se a gente tiver a capacidade de já simplificar, melhor para quem está chegando agora. Pegar a prática de fundação e ver o potencial que tem nela, sabe? E já se dedicar a ela com todo o seu ser, você não precisa passar 10 anos estudando 3.000 outras coisas para chegar no mesmo resultado, sabe? Entendo. Mas cada um de nós tem o nosso percurso para chegar nas coisas simples da vida, né? Aí eu fazendo papel de entrevistador, porque eu fiquei curioso. Você lembra de alguma coisa recente que você conseguiu chegar a essa simplicidade e, tipo, transformou sua vida? É, o Shen foi uma prática que me ajudou muito nisso. Acho que foi a melhor prática que me levou mais rápido a esse resultado, porque ele deixa muito evidente a nossa maluquice e, e aí você só larga, sabe? Simples assim. É algo que eu ouço do Guruji há 12 anos, mas precisou 12 anos para eu conseguir fazer isso na prática. Ele falava, just drop it. Só para de fazer isso. Eu falava, eu tô com dificuldade de não fazer isso. Ele não faz.
Ah, tá, obrigada. Não conseguia não fazer. E aí, Luciano, como a gente mergulha muito a fundo nesses karmas limitantes, você vê o quão ridículo eles são, e aí você só larga. E é uma coisa muito simples, só para de fazer, só larga. Mas às vezes a gente tem dificuldade de fazer o simples, né? Porque assim, na- né, falando novamente da prática de fundação, se a gente lê ali nas orações o que que a gente está aspirando e a gente faz uma prática, um cria que vai nos auxiliar aí nessa direção, isso é extremamente útil, nos ajuda muito, tanto direcionar a nossa atitude para o que a gente está buscando, de ter toda a visão ali naquela oração, como de praticar isso através dos exercícios que são propostos. Mas se a gente não mudar o nosso comportamento no dia a dia, a prática não vai fazer isso por a gente. Então, tem algo de muito simples que a gente precisa fazer, que é só parar de fazer os nossos comportamentos problemáticos. Parar de nos recondicionar, né? É difícil porque a gente tem aquele condicionamento, sei lá quantas vidas nos impulsionando naquela direção que não nos leva a nenhum lugar frutífero, a gente já sabe. É, isso falando dos karmas que a gente tem conhecimento, né? Dos padrões limitantes que a gente já sabe que a gente precisa mudar, mas a gente tem dificuldade de mudar. Sem falar daqueles que a gente nem descobriu ainda. A gente está fazendo inconscientemente. Mas aqueles que a gente tem consciência, que a gente não consegue parar de fazer por conta desse impulso todo dos karmas limitantes que a gente foi acumulando, sei lá, por quantas vidas. E aí a gente ainda está na inércia daquilo. Então a gente faz essas práticas para ajudar a purificar esses karmas. Mas se a gente não chegar uma hora que a gente simplesmente pare de fazer aquele comportamento negativo, não tem Ganesha, Sarasvati ou Guru que vai fazer por a gente, né? Então eles estão ali para nos apoiar, para ser nosso refúgio, e eles são. E eles fazem a parte deles. E quando a gente se conecta com isso, facilita muito a gente fazer a nossa. Tipo, tem dias que para eu sentar para praticar, parece que eu tenho que fazer um esforço colossal. É tipo, minha mente, meu corpo quer ir em qualquer outra direção que não sentar na almofada para praticar. E vem todas as mil desculpas e as milhares de tarefas a serem feitas e compromissos a serem cumpridos e várias formas que minha mente usa para não praticar. E aí eu entrego isso para Mandala, sabe? Eu oro para que eles me ajudem a superar esses padrões negativos e me deem força para ter disciplina e sabedoria para não acreditar nas desculpas todas que minha mente cria. E eles ajudam muito. Mas aí também tem a minha parte que eu tenho que ir lá e sentar, praticar. Tem que ir lá e pedir, né, ajuda. E Pedir eu tenho que ajuda tem pedir sido uma ajuda e novidade depois eu para tenho mim. que aceitar a ajuda, que é ir lá e fazer a minha É, parte. Porque não adianta eu pedir a eles e depois ir fazer outra coisa. uhum. Ah, mas isso é muito bonito. Ah, o Dr. Nida fala que a gente tem que aprender a tomar refúgio na solução e não nos problemas. E a mandala são a solução, né? São a medicina que a gente precisa. Eu gosto da frase que isso é do budismo, mas ele repete bastante, que é o guru é o médico, o dharma é o medicamento e a sangha, né, são os enfermeiros, né, que é o que dão suporte. Mas de qualquer forma a gente tem que ir no médico, tem que querer o medicamento, tem que tomar o medicamento e aceitar ajuda, né? Enfim, eu acho que isso é importante lembrar sempre. E eu descobri que eu não gostava de aceitar ajuda. Tinha alguma parte de mim que falava que eu precisava ser independente. Aí, então, me abrir, isso era a causa dos meus problemas, né? Não, eu sou independente, eu consigo me virar. Eu tenho, né, a minha força. Mas na verdade, a gente precisa, como a gente foi um bebê e a gente precisava de ajuda para absolutamente tudo quando a gente está no caminho espiritual, pelo menos é assim que eu me sinto hoje em dia. Eu preciso de ajuda para absolutamente tudo, para me alimentar, para sair da cama, para, sabe, essas coisas. E aí realmente a invocação das mandalas sagradas é o, é o que tem feito mais diferença, na verdade. Sim, é verdade. Eu queria ler um trechinho da Praxe de Fundação que me veio assim com a sua fala. Eu estava querendo abrir ela aqui. Dentro da seção 5,
que é o fortalecimento do corpo energético, tem uma oração muito bonita. E acho que eu vou ler ela toda, a gente ainda tem um tempinho. Posso compartilhar na tela com vocês. Hum. Se vocês tiverem ela aí, vocês podem pegar dentro da minha apostila, ela está na página 17. Vou compartilhar ela na tela com vocês. Oração do corpo energético. Invoco todos os realizados desta linhagem e os marracidas de todos os tempos e espaços. Abençoe-me com o despertar do corpo energético. Abençoe-me com a realização do Shakti Supremo além do vínculo dualista. Abençoe-me para acumular a energia necessária para gerar um corpo energético. E abençoe-me com o poder de discernimento para reconhecer os comportamentos do corpo, da fala e da mente que drenam e esvaziam minha energia de realização. Ó grandes mestres, abençoe-me com o poder da disciplina, para que eu use o meu livre-arbítrio para cultivar e alimentar o corpo energético, especialmente quando me sentir tentada a desperdiçar, dispersar ou combinar minhas energias com as energias contraproducentes à minha liberação e ao benefício dos outros. Abençoe-me com a regularidade da prática e de uma segunda atenção contínua do meu estado energético, para alcançar a maturidade plena do corpo energético. O corpo energético maduro oferece a capacidade de processar todas as aparências exteriores e conceitos interiores, concedendo não reatividade e clareza da visão em todas as situações. O corpo energético maduro alimenta-se por si só, e suas capacidades aumentam o tempo todo. Ele processa e assimila as energias do dualismo como sua função natural, liberando o Shakti supremo não dualista inerente. Abençoe-me com esses sinais de realização: não reatividade, clareza, estabilidade, poder, liberdade, sensibilidade, autocontrole, autoalimento, todas as marcas de um autêntico corpo energético. Ó mestres, abençoe meu corpo energético com crescimento interminável de capacidades espirituais, manifestando-se com poderes infinitos de compaixão e sabedoria para beneficiar todos os seres. Abençoe-me para reconhecer o corpo energético como a força de transmissão liberadora e compassiva do Parampará, dos ensinamentos e do próprio Dharma. Foi essa última frase que eu lembrei quando você estava falando sobre essa questão de querer fazer sozinho, né? Ser independente. Então, vou reler essa última frase. Abençoe-me para reconhecer o corpo energético como a força de transmissão liberadora e compassiva do Parampará, dos ensinamentos do próprio Dharma. Então, não é que a gente está buscando ajuda fora de nós. Nosso corpo energético é a força de transmissão liberadora e compassiva da linhagem dos ensinamentos do próprio Dharma. Então, a gente não está recorrendo a nada fora de nós, né? A gente só está recorrendo à força que já existe em nós e que a gente não está contactando para revelar o nosso aspecto mais virtuoso, para ser uma expressão da mandala aqui e agora. E não ficar repetindo karmas ancestrais, karmas de vidas passadas, karmas que a gente acumulou nessa vida. Isso é É muito simples bonito assim, mesmo. né? Quando a gente olha, é tão simples. Aí a gente pensa, não, não é simples, é difícil pra cacete. Mas a Ah, gente lembrar mas, que é simples, eu acho que pode ajudar a gente a simplificar, né? mas tem, bom, como a gente está no corpo humano, a gente tem que lembrar também, né? Você, como psicóloga, deve falar isso muito melhor do que eu, que nós temos capacidade neuroplástica. Vamos falar do último nível, né? Que é a somatização da prática, né? Que é tipo, demora um tempo até para os nossos circuitos neurotransmissores e os hormônios que coordenam os nossos desejos, entre aspas, e vontades, né, que não são, uma vez que são condicionados, mudarem a um ponto suficiente, né, para e a gente mudar a nossa vida com os 21 preceitos, para que a gente gere hormônios que levam a gente à disciplina e sentir felicidade na disciplina e outras coisas, né? Enquanto a gente, que você estava falando, cultiva pensamentos e hábitos que vão, sei lá, bloquear os nossos receptores de bem-estar com estresse, etc., e desbloquear esses mesmos receptores, etc., fisiologicamente falando, pode ser que demore para alguns, né?
E aí ter essa paciência também é importante. Sim. E confiar que é a nossa natureza, que a gente vai chegar lá. Demore 10, 20 anos ou 10, 20 vidas. A gente vai chegar lá. Então, se a gente é, confia de que a gente vai chegar lá, não tem, não tem por que a gente complicar as coisas, né? É continuar praticando o sadhana que a gente recebeu, não ficar querendo algo diferente do que a gente recebeu. De saber que a gente precisa maturar naquela prática, que a gente acha, não, não, já fiz o suficiente, vamos passar para a próxima, né? Ter paciência, saber, como você falou, que as coisas levam tempo para aquilo dar fruto, então que a gente precisa suportar o tédio e suportar qualquer resistência que a nossa mente crie e seguir para que essa transformação ela vá realmente se dando, né, no nosso corpo, como você falou, nas conexões neurais, na nossa mente, na nossa energia, para que a gente possa realmente dar nascimento a esse corpo energético, estabilizar ele, maturar ele, né? Isso tudo leva tempo. E aí, eu lembro muito do início, quando eu conheci o Dharma e ele falava tudo de anos, né? E eu falava, não tenho esse tempo, cara, vai levar esse tempo todo, esse negócio, senão tu tem que fazer 100 mil vezes. E aí eu falei, cacete. Aí agora que já se passaram muitos anos que eu estou com ele, eu penso, se eu tivesse feito 100 mil vezes, se eu tivesse feito tudo passo a passo como ele me falou para fazer, já teria tido muito dos frutos, né? É, em vez de ficar pensando em quanto tempo leva. Mas enfim, levei esses anos todos para poder chegar nessa atitude que ele vem me falando desde o início. Só faz. O tempo que levar, levou. A gente faz hoje, faz agora. A sua fala me lembrou de uma coisa que a honestidade tem trazido, que é doloroso demais, que é a humildade. E é que você reparar que, tipo, essa pessoa que acha que não precisa fazer 100 mil vezes, no meu caso, era uma pessoa arrogante. E aí falar, olhar para trás e falar assim, não, eu realmente preciso, é tipo, volta de novo pro começo, porque se você não fez antes, vai ter que fazer agora, porque não tem para onde fugir. E aí esse negócio de aceitar que você não é superior a ninguém, que você não é melhor do que os mestres do passado que tiveram que fazer 100 mil vezes. Imagina, né? Ai, meu Deus. A estrutura do ego é uma coisa muito curiosa, para não, para não dizer outra coisa, né? E aí o preceito da honestidade é o tempo todo, é o que esmaga a arrogância, assim. É difícil, mas é bom, no final das contas. Eu acho que a gente se conecta muito mais com os outros quando a gente é humilde. E antes eu tinha uma tendência pessoal de, mesmo sem saber, né? Não sabia, não estava dando nome para coisa que era arrogância. Não sabia que estava ali. E aí o preceito da honestidade me ajudou muito. Você já adiantou. Nosso próximo é o preceito da humildade, semana que vem. Então, eu acho que é já uma boa forma da gente fechar, sabendo que é algo que a gente vai precisar olhar também. Se a gente já não estiver olhando como você bem olhado. Vamos dedicar essa prática? E aí depois a gente tira uma fotinha no final. Então, vou convidar vocês a fazer Om Shanti Shanti Hi, que significa Om, paz, 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 evocando que os benefícios dessa nossa troca hoje possa ir para todos os seres e que as nossas ações de corpo, fala e mente também sejam em benefício de todos os seres. Então, reinvoca a visualização do seu corpo de luz, vermelho rubi, no centro do peito, bindo azul, agora emanando raios de luz em todas as direções, levando os benefícios dessa prática para todos os seres. Inspira fundo. Shanti, Shanti, Shanti. Obrigada pela presença de vocês. E antes da gente ir, a gente tira a fotinho.